O vento vindo do leste puxava o mar como quem puxa um véu. Adiante, só água escura e profunda. Atrás, o chão vibrando sob cascos e rodas. Entre o mar e o exército, um povo recém-liberto com o coração dividido entre lembranças de cativeiro e promessas de liberdade. Parecia o fim de uma história que mal havia começado. E, no entanto, era o começo do impossível. Se você quer ouvir a Bíblia contada com alma, cuidado e verdade, inscreva-se agora no Episódios Bíblicos Narrados e ative o sininho. Aqui cada cena respira, cada detalhe importa e a palavra ganha voz. Respire fundo, ouça os gritos longe, o metal das rodas, o farfalhar das tendas, o choro das crianças, o silêncio pesado que às vezes é o modo como Deus prepara um milagre. Desde que deixaram o Egito, guiados por coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite, Israel aprendera a andar não por mapas, mas por presença. A presença os levou a acamparem diante do mar, de costas para a areia e para as montanhas. Estratégia militar? Nenhuma. Caminho lógico? Nenhum. Era um lugar de beco. Faraó, voltando atrás na própria palavra, reuniu seus carros escolhidos, comandantes experientes, cavalos adestrados, e marchou para esmagar os que ousaram partir. Quando a poeira ao longe começou a se erguer como uma parede, o medo começou a subir como maré dentro do povo. Por que nos tiraram para morrer aqui? Não havia túmulos no Egito? A memória é seletiva quando o medo grita. Escravidão vira segurança, deserto vira ameaça, promessa vira risco. Não se ouvia ainda a resposta, mas a pergunta de Deus se aproximava com o vento. Moisés, que aprendera a obedecer no silêncio do deserto, manteve-se firme, enquanto a multidão oscilava entre clamor e queixa. Não tinha pontes para oferecer, não tinha barcos para prometer, não tinha mapas a desenrolar. Tinha um cajado, uma ordem, uma história de fidelidade recente. Águas que viraram sangue, céus que derramaram granizo, trevas que cobriram a terra, morte que passou por cima das casas marcadas. Quantas vezes é preciso lembrar para crer de novo? A ordem veio sem discurso longo, sem manual de guerra, sem garantia visível. Dize ao povo que marche. Marchar para onde? Marchar como marchar? Mas por quê? Porque fé, no meio do barulho, continua sendo obedecer ao que se ouviu de Deus, quando tudo ainda estava em silêncio. A noite desceu como um teatro de contrastes. A coluna de fogo moveu-se para trás, entre o povo e o exército, como se o próprio Deus se interpusesse para ganhar tempo àqueles que tremiam. O vento oriental, constante, não soprava para espalhar areia, soprava para rasgar mar. Era um vento que não esfria, era um vento que abre. As ondas, acostumadas a obedecer à lua, obedeceram à voz que as criou, e começaram a se erguer, a abrir espaço, a ceder. Primeiro um sulco, depois um corredor, por fim, uma avenida de chão batido, onde antes havia abismo. Quem viu, calou. Quem duvidou, calou. Quem chorou, chorou mais, agora de espanto. O impossível é sonoro quando acontece, mas a alma o recebe em silêncio. Ninguém foi empurrado. Um primeiro passo, e depois outro, e depois outro. Caminhavam famílias e vizinhos, idosos apoiados em braços jovens, crianças fascinadas espiando, por entre o cristal vivo, cardumes presos um instante pela obediência do mar. O chão estava seco. A fé, recém-umidificada pelo medo, começava a firmar os pés. Havia cheiro de sal e de terra, havia um frio de madrugada que cortava a pele, havia o ruído grave do vento que sustentava o corredor, havia um foco simples: atravessar. Atrás, protegendo o fogo, acima, guardando o céu. Ao lado, contido, o mar. Era uma procissão de sobreviventes rumo a uma promessa que ainda não tinha paisagem, mas já tinha direção. Faraó não entendeu o que estava diante de seus olhos. O orgulho vê milagre como fraqueza alheia. Se há caminho, eu sigo. Se há corredor, eu entro. Se há gente correndo, eu os alcanço. E entrou. Entraram carros, lanças, lanterneiros. Entraram homens que aprenderam a vencer com velocidade, ambição e aço. Mas o caminho que Deus abre para quem obedece não foi feito para a pressa de quem persegue.
A mesma terra que para os hebreus era firme, para os egípcios começou a se tornar pegajosa. A mesma travessia que para as famílias era salvação, para os soldados começou a ser confusão. Rodas emperraram, eixos rangeram, rédeas perderam sentido, comandos se dissolveram no pânico. O medo mudou de exército, a madrugada se inclinou para a manhã. Quando o último do povo alcançou a outra margem, ninguém comemorou como quem termina uma corrida. Respirou-se longamente como quem atravessa um parto. O grito de um menino procurando o pai. O abraço de uma mulher aliviada pela vida. O cair de joelhos de um velho cuja espinha, vergada pelo Egito, agora cedia por gratidão. Moisés ouviu de novo: estende a mão sobre o mar. E estendeu. Não havia discurso, não havia coreografia, apenas o gesto repetido, cheio de ecos. O mesmo braço, a mesma autoridade emprestada, a mesma obediência breve. As paredes líquidas inclinaram-se, a avenida fechou-se, o corredor apagou-se. O que fora misericórdia tornou-se justiça, o que fora passagem tornou-se sepultura. As águas voltaram ao leito com uma força que nenhum cronista conseguiria descrever sem subtrair espanto. Onde antes havia clamores de carruagens, ficou o som único do mar. Um aplauso antigo devolvido ao seu ritmo. Na praia, mais tarde, corpos boiaram como testemunhas involuntárias de que o poder tem limites diante do Senhor. Do lado de cá, um povo inteiro aprendeu uma canção. Não é possível atravessar algo assim e continuar falando baixo. Não é possível ver o mar obedecendo e manter a fé obedecendo menos. Cantaram sobre o cavalo e seu cavaleiro arremessados no mar, sobre a mão forte, sobre o braço estendido, sobre o Deus que é guerra quando precisa, ternura quando quer, caminho quando não há. Cantaram, não para esquecer o medo, mas para dar um lugar ao medo na memória. Tivemos medo, sim, e foi justamente aí que ele nos ensinou a andar. A travessia do mar não apagou o deserto. O deserto continuava à frente, com sua fome, sua sede, seus dias iguais, suas tentações de retorno. Mas algo havia mudado definitivamente. O povo agora conheceria Deus não apenas como quem rompe correntes, mas como quem traça estradas inevitáveis em territórios impossíveis. Os meninos que atravessaram olhando peixes colados na parede líquida cresceriam contando que o chão apareceu quando obedecemos. As mulheres que atravessaram embalando bebês ensinariam que a noite do vento foi o prelúdio da manhã de canto. Os velhos que atravessaram amparados repetiriam que ninguém é pesado demais quando o caminho é de Deus. E se alguém perguntasse a Moisés por que não escolher a outra rota, por que não contornar o mar, por que os levar ao beco, ele não teria uma resposta geográfica, teria uma resposta teológica. Às vezes, Deus leva ao beco para ensinar que ele não precisa de saídas. Ele é a saída. A pedagogia divina não humilha, liberta e amadurece. O mar aberto era uma página. O deserto seria um livro inteiro. A terra prometida, um capítulo que exigiria a mesma fé do corredor entre águas. É sempre a mesma lição, comentada de modos diferentes. A obediência é a ponte que não se vê, e a confiança é a força que a sustenta. Talvez alguém, ouvindo esta história, olhe para o próprio mar. Às vezes o mar tem nome de dívida, às vezes de diagnóstico, às vezes de culpa antiga que respinga nos dias novos, às vezes de porta que não se abre, às vezes de rosto de quem persegue, às vezes de silêncio de Deus que parece tardio. E talvez o instinto seja o mesmo dos hebreus: idealizar o Egito, romantizar a cela, chamar de segurança aquilo que era corrente. A palavra não oferece atalhos mágicos nem slogans vazios. Oferece um convite paradoxal. Marche, porque obediência na Bíblia não é premiação para quem já chegou. É travessia para quem decide dar o primeiro passo quando ninguém vê chão. E é por isso que a cena do mar é tão necessária. Ela corrige duas ilusões. A primeira, a de que fé é garantia de rotas fáceis. Não é. Às vezes a presença guia direto para o intransponível. A segunda,
a de que Deus só age quando nós esgotamos todos os recursos humanos com elegância e cálculo. Não. Ele age quando quer, como quer, e frequentemente ensina a gente a caminhar dentro do que julgávamos inabitável. Mas e se eu não sentir coragem? Perguntou gente no acampamento naquela madrugada. Obedeça mesmo assim. Coragem é consequência, obediência é decisão. A coragem vem enquanto o pé encontra chão. Se você chegou até aqui, há uma chance de que esteja atravessando a sua noite de vento. Então faça isto agora, como um gesto simples de concordância e fé. Escreva nos comentários: eu marcharei, mesmo sem caminho. Escrever não abre mares por si, mas marca em você o lugar em que o passo foi decidido. E compartilhe este episódio com alguém que você sabe que está encostado entre o medo que persegue e o mar que assusta. Às vezes, a palavra certa, na hora certa, devolve fôlego. Você já se inscreveu no Episódios Bíblicos Narrados? Se ainda não, inscreva-se agora e ative o sininho. Toda semana nós contamos com reverência e força narrativa passagens que moldam a esperança. Não prometemos atalhos, prometemos fidelidade ao texto, beleza no contar e utilidade para a alma. Se este vídeo te edificou, deixe o like. Não é só um gesto de apoio, é um sinal para o algoritmo continuar entregando a palavra a quem precisa. E siga com a gente. Ao lado, há um episódio que prolonga esta caminhada. Outra história em que Deus transforma o que parece muro em porta. Clique e continue. O deserto não será o fim. O mar não será o túmulo. A perseguição não terá a última palavra. A última palavra pertence ao Deus que manda marchar e cria estrada enquanto a gente avança.